igreja? Amém. Como vocês estão? Estão bem? Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês se levantem, abram a Bíblia de vocês, tá bom? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Quero desejar a você também que está aí de casa, seja bem-vindo a mais um culto de fé. Que o Senhor possa falar poderosamente nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Tem algum convidado aqui hoje, algum visitante? Ninguém? Amém. Você é visitante? Amém. Meus irmãos, convidem pessoas. A bênção, a salvação, ela não pode ficar só para nós, né? Nós temos que ter um coração abençoador e generoso e desejar que essa salvação também alcance outras pessoas. Então, quando vocês vierem ao culto, convide alguém, seu vizinho, um colega de trabalho. Reparta, né, um pouco dessa salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Amém? Aí, Hebreus 11. Todos conseguiram abrir? Amém. Vamos lá para o versículo 32. Amém. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Diz assim: que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Obrigada. Amém? Até aí. Feche os seus olhos. Querido Abba, nesta noite nós queremos te convidar, Pai, a estar presente em mais um momento do culto. Sabemos que o Senhor já esteve presente, está presente no meio dos louvores, esteve presente, Pai, na palavra de abertura, na palavra de oferta, Senhor. E eu te convido a estar presente em mais este momento que é o da palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Eu nada tenho a oferecer para os meus irmãos. E me coloco aqui como um vaso vazio, disposta, meu Pai, a ser enchida pelo Teu Espírito. Então eu te peço, Pai, usa a minha boca. Que de forma alguma, meu Deus, eu venha falar algo que venha de mim. Mas que o Senhor, meu Deus, traga aquilo que é a palavra para o seu filho, para os seus filhos, o alimento para os seus filhos. Exorte aqueles que o Senhor tiver que exortar. Corrija aqueles que o Senhor tiver que corrigir, Pai. E que seja gerado hoje, meu Pai, ainda mais fé. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te damos honra, Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém. Esse capítulo de Hebreus 11, ele vai falar um pouquinho sobre os patriarcas da fé. Vai falar sobre homens, né, que foram levantados e nos ensinaram com a sua vida sobre fé. E aqui no versículo 32, que a gente acabou de ler, fala sobre alguns homens específicos que não deram tempo de ser citados aqui em Hebreus. Porque foi citado Abel, foi citado Abraão. E aí ele fala sobre um homem, que é o Baraque. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Baraque. Quem foi esse homem? E Baraque, ele foi um homem israelita.
ele viveu no tempo dos juízes, tá? E conjecturando aqui na minha cabeça, né? Na minha visão, ele era um homem forte, um homem habilidoso, um homem dotado de força, um homem cheio da ousadia. E ele também era nato de guerra e foi também um líder militar. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Juízes 4, tá bom? A gente vai dar uma passeadinha lá em Juízes. Para a gente conhecer um pouquinho da história dele. Tá logo após Josué. A gente vai começar a ler do versículo 1. Tá bom? Todos abriram? Amém. E diz assim: E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. Aqui, só para a gente se situar, Deus havia levantado juízes, porque Moisés havia morrido, né? E foram levantados juízes para estar, então, conduzindo o povo, tá? E então, após Eude ter morrido, o povo começou novamente a praticar o mal e a se distanciar do Senhor. No versículo 2 diz assim: E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão do seu exército era Císara, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naftali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, não ordenou, dizendo: Vai e te aproxime em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e aproximarei de ti do rio Quizon, Sisera, o capitão do exército de Jabim, com as suas carruagens e a sua multidão, e o entregarei na tua mão. E Baraque lhe disse: Se fores comigo, então eu irei. Mas se tu não fores, então eu não irei. Amém? E ela disse, no 9: Certamente irei contigo. Todavia, a jornada que tu empreendes não será para tua honra, pois o Senhor venderá Císara à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. Até aí. Amém? Quando a gente vê aqui a Débora falando, logo no versículo 4, quando ela diz: Não falou o Senhor? Eu penso que Deus já tinha falado com ele e que ele não deu ouvidos. E aí, Deus levantou Débora para trazer essa mensagem a ele mais uma vez. E Baraque, quando Débora fala sobre ele ir e se levantar contra aquele povo que estava afligindo o povo de Israel durante 20 anos. Imagina aí, 20 anos. Eu só vivi 25 anos da minha vida até agora. Então imagina 20 anos de opressão. Muito tempo. E então, ele, em um dado momento, né, por ser um homem estudado de guerra, por saber sobre guerra, por ter estudado isso, aos seus olhos humanos, aquela missão era um fracasso. Ela era uma missão suicida. Ele ia morrer e todo o exército dele ia morrer junto. Por quê? O Monte Tabor, que ela fala aqui, é um monte que é reconhecido, né, como o Monte da Transfiguração, onde nosso Jesus ele foi transfigurado. Lá depois, bem lá na frente.
E ele não era um local apropriado para guerra, né? Por ser uma colina, né? Por ser um monte com declive, eles iriam ficar em Kizom, ou seja, ficava no sopé da montanha, ficava ali embaixo. Então, por conta do relevo, do tamanho e da depressão, eles ficariam muito expostos. E aí, como eles ficariam em Kizom, que é a parte inferior do monte, toda a tropa, né, poderia ser alvo e alvejada por uma série de artefatos que eles poderiam, né, estar lançando, porque eles estavam vulneráveis. Então, ele deu essa alternativa, né, para Débora, com a tentativa de terceirizar aquilo que foi uma ordenança que o Senhor ele tinha dado a ele. E Sísera era capitão do rei de Canaã, né? O rei de Canaã naquela época era o Jabim, e ele era um excelente combatente. Seu exército era mais numeroso, né, do que o exército que o Baraque levantaria, né, que eram 10 mil homens, mas ele tinha 90 carros. Então era muito mais numeroso. Era mais treinado, exército pronto para a batalha, tinha maior qualidade combativa. Isso vai dizer lá em Juízes 4, no versículo 3, que fala assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900, não era nem 90, falei errado, ó, 900 carruagens de ferro. Então imagina, 900 carruagens de ferro contra 10 mil homens. E quando ele diz isso, né, que eu falei, para Débora, ele estava cheio de medo, temeroso, porque aos seus olhos humanos, aos seus olhos físicos, aquilo não tinha capacidade nenhuma de suceder. Como é que Deus me daria Sísera em minhas mãos, sendo que ele é forte, sendo que ele tem mais pessoas ao seu lado do que eu, sendo que ele está mais preparado do que eu? E aí, quantas vezes, né, nós também nos colocamos nessa situação? Frente àquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida, frente à posição de liderança que nós temos, foi isso que ele fez. Na posição de liderança e na posição de ouvir o chamado de Deus, se atentar e fazer, ele foi esquivo. Ele tentou terceirizar. Poxa, se eu não me levantar, certamente outra pessoa vai fazer. O exército não vai deixar de ser livrado. Só que tem coisas, tem situações que não é porque é você, não. É porque Deus deseja que você também viva essa experiência. Ele deseja que você também tenha essa experiência para contar. Mas não é por você, nem por causa de você. E a nossa fé, ela precisa ser atuante e operosa. E a fé do Baraque, nesse momento, ela não foi operosa. Porque ele titubeou. Quando a gente vai lá atrás, que a gente vê a história de Abraão, ele nem sabia para onde ele iria. E quando Deus fala, vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele foi. Prontamente ele foi. A fé de Abraão foi uma fé operosa. E a nossa fé, ela precisa ser uma fé operosa. Lá em Tiago 2,26, eu vou pedir que vocês abram aí na Bíblia de vocês. Diz assim: porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, toda vez que eu não coloco a minha fé em ação, toda vez que eu não utilizo a minha fé e não ajo em fé, a minha fé ela é morta. Ela pode até existir dentro de mim, mas ela está morta. E não podemos, né, de forma alguma, desvincular a fé das obras. As obras são o que mantém viva a nossa fé. A fé, primeiro, ela vem pelo ouvir. E a partir daquilo que eu ouço, eu gero. E assim eu caminho. E aí a gente sai do campo da crença, daquilo que eu puramente acredito, e vou para o campo da ação. E a fé é justamente isso. É estar no campo da ação de algo que eu nem sei que se tem possibilidade de acontecer, mas eu creio que vai acontecer.
mesmo assim eu executo, porque eu sei que não é pela minha força, mas é pela força do meu Deus. E então, assim, depois dessa chamada de Débora, o Baraque, ele vai e se levanta. E aí, como Débora tinha instruído ele chamou homens de tribos específicas para se juntar a ele. Ele chamou homens da tribo de Zebulon, que, de acordo com os estudos que eu estava fazendo, eram homens que tinham características fortes em relação à persistência e em relação à perseverança. Então, ele chamou homens que eram persistentes e perseverantes. E chamou também homens da tribo de Naftali, que eram homens determinados e ágeis. Diz lá em Gênesis 49, 21. Abram aí na Bíblia. Diz assim: Naftali é uma serva solta. Ela dá palavras bondosas. Quando eu tiver uma oportunidade aqui anterior, eu ministrei sobre o servo. E que também na Bíblia fala que é a corça, né? E ela tem uma agilidade muito grande, ela corre muito rápido. E essa foi uma das bênçãos que Jacó ministrou sobre os seus filhos. Que Naftali, no caso, se tornou uma tribo, né? Zebulon, Naftali. E a palavra que tinha sido derramada sobre a cabeça deles formou uma tribo justamente com os atributos que ele tinha derramado sobre a vida dos seus filhos. Então, olha como isso é forte. Como o poder da palavra daquele que é sacerdote, né? O poder que é exercido sobre a vida daqueles que acreditam o valor. Então, eles se tornaram determinados e ágeis. Então, a gente tinha homens persistentes, tinha homens perseverantes, tínhamos homens determinados e homens ágeis. 10.000 homens com esses 4 atributos. Imagina aí. O exército está ficando bom, né? Então, o que é que a gente precisa tirar disso? Nós precisamos escolher pessoas específicas para caminharem conosco, principalmente nos nossos momentos de batalhas. Então, você viu que ele separou pessoas específicas. Ele não escolheu para ele pessoas que eram fracas, que eram que murmuravam. Ele não escolheu pessoas que eram rebeldes, nem desobedientes. Ele escolheu pessoas que eram determinadas, que eram ágeis, que eram persistentes e que eram perseverantes. Então, busque caminhar com pessoas que vão te ajudar no momento da batalha. Busque caminhar com pessoas que vão te auxiliar no momento da batalha. Porque, certamente, se Baraque levasse com ele homens que não tivessem tais atributos, que pudessem auxiliá-lo na batalha, como é que ele iria vencer aquela batalha? Claro, o Senhor estava com ele. O Senhor tinha dito que ele entregaria nas mãos dele Sísera. Mas nós precisamos escolher a dedo as pessoas que caminham conosco. Nós somos separados, não é pra gente andar com qualquer um. Então escolha as conversas, escolha aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Se separe neste tempo. Nós estamos em tempo de guerra. Amém? E, apesar do medo, de tudo aquilo que ele estava sentindo, de ter titubeado, de ter tentado não ir, ele foi. Foi com Débora. Que lembra que ele falou, ó, só vou se você for. Se você não for, não vou. Então, Débora foi com ele e os 10.000 homens também foram com ele. E aí ele desce lá em Juízes 4:15 e fala: E o Senhor derrotou Sísera e todas as suas carruagens e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Então Sísera desceu da carruagem e fugiu a pé. Em 1 Samuel 12, 9 e 11, Samuel ele também vai falar sobre isso. 1 Samuel 12, 9 e 11. Do 9 até o 11. Vou ler aqui. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então, os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus.
e na mão do rei dos Moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã. Bedã também quer dizer Baraque, tá? E a Jefté e a Samuel. E livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor. E habitastes seguros. Então Samuel está falando de algo que aconteceu. Então Baraque, ainda que com medo, ele se levantou, foi, e o Senhor deu vitória, assim como ele tinha falado. Só que por conta da falta de fé de Baraque, por ele não ter assumido posição e postura no momento que o Senhor tinha falado com ele primeiro, o que foi que aconteceu? No finalzinho do versículo 15 fala: então Sísera desceu da sua carruagem e fugiu a pé. E aí no 16 diz: mas Baraque perseguiu as carruagens, o exército, até Harosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Sísera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Então, quando você não acredita valor naquilo que sai da boca do profeta, naquilo que sai da boca da liderança na totalidade, você não vai viver de forma plena aquilo que o Senhor separou para você. Porque o que o Senhor tinha projetado para Baraque era que ele entregaria Sísera nas mãos de Baraque. Ou seja, ele receberia a honra. Imagina um líder militar receber a honra de ter matado o comandante do maior exército naquele tempo. O Senhor tinha separado isso para ele. Era isso que o Senhor tinha separado para Baraque. Só que ele não exerceu a fé dele. A fé dele não foi operosa naquele momento. E por isso ele não viveu na totalidade tudo aquilo que o Senhor tinha reservado para ele naquele momento. E aqui no finalzinho vai dizer, no 18. E Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. E quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ela o cobriu com um manto. E ele disse a ela: dá-me, rogo-te, um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite e lhe deu de beber e o cobriu. E ele voltou a dizer-lhe: ponte de pé à porta da tenda. E será que quando qualquer homem vier e te perguntar: há algum homem aqui? Tu dirás: não. Então Jael, esposa de Eber, pegou um cravo da tenda e pegou um martelo em sua mão e foi delicadamente até ele. E golpeou-o com o cravo nas suas têmporas. Têmporas é bem aqui, ó. E prendeu-o no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. E eis que enquanto Baraque perseguia Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e lhe disse: vem e te mostrarei o homem a quem buscas. E quando ele entrou na sua tenda, eis que Sísera jazia morto, e o cravo estava nas suas têmporas. Quando você terceiriza aquilo que é atividade, aquilo que é o chamado que Deus determinou para você fazer, Deus ele vai levantar outra pessoa para fazer. Mas a ordenança dele não vai deixar de ser cumprida. Agora a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você quer ser pronto para obedecer e atender aquilo que é o chamado do Senhor, assim como Jael, que enfiou um cravo nas têmporas de Sísera quando ele chegou na casa dela? Ou você precisa que seja falado com você 1, 2, 3 vezes para que você venha obedecer? Que tipo de filho é você? É um filho obediente? Porque filho obediente é assim: pai fala uma vez só, filho atende, escuta a voz e obedece.
E filho desobediente, o pai tem que falar 2, 3, 4 vezes e às vezes nem faz. Baraque ainda entendeu o que ele precisava fazer e obedeceu, ainda que com medo. Mas não seria melhor que ele fosse honrado por tudo aquilo? Não seria melhor que ele obedecesse aquilo que foi a ordenança do Senhor? Então não terceirize aquilo que o Senhor determinou para você fazer. Não terceirize aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. São seus filhos? O Senhor te deu para cuidar, cuide, zele, corrija agora enquanto é tempo. Porque talvez amanhã não tenha mais tempo. Talvez amanhã não tenha mais tempo. Se é o seu marido, zele, cuide. Ah, mas o meu marido não é cristão. Zele, cuide. Como a pastora Simone falou, casou por quê? Se não queria zelar, não queria cuidar, não casasse. Então agora, cuide, zele. Se é o seu emprego, cuide, zele com esmero. Seu ofício na igreja, a mesma coisa. Nós precisamos tomar pra gente aquilo que o Senhor determinou e as atividades que o Senhor colocou sobre nós para fazer e fazer, executar. Medo vai vir. Vai vir medo, com certeza. Mas é Ele que está conosco. E quando Ele manda, Ele garante. Se Baraque fosse sozinho, com Deus, dizendo que entregar Císera na mão dele, certamente ele sairia vencedor com Císera nas mãos dele. Porque foi o Senhor que ordenou. E miríades de anjos lutaria aquela batalha. E Baraque correu o grande risco de não ter o nome dele citado na Bíblia. De não ter a história dele sendo lembrada aqui. Por não ter dado credibilidade, em primeiro momento, aquilo que o Senhor tinha falado. Então, olha aquilo que ele tinha colocado em risco. Então, o que é que você tem colocado em risco hoje? Em não ouvir atentamente e obedecer aquilo que o Senhor tem te instruído. Não estou te dizendo que o Senhor está te chamando para coisas fáceis, não. Porque Ele não chamou Baraque para algo fácil. Como eu te falei, aos olhos humanos, era uma missão totalmente suicida. Aos olhos humanos, todos iriam morrer naquela batalha. Mas se o Senhor nos ordenou, nós vamos conseguir na força dEle. Porque quem é o Senhor que você serve? Porque o meu Deus é poderoso. O meu Deus é o Yahvé. Ele é o Deus forte, poderoso nas batalhas. E Ele pode todas as coisas. Então, o que é que você tem hoje colocado em risco por não acreditar valor na palavra que jorra desse altar? Na palavra que você ouve lá no gabinete, quando o apóstolo te chama. Ah, mas ele só sabe reclamar comigo. Por que será? Porque ele te ama. E como um bom pastor, ele quer conduzir todas as ovelhas para Sião Celestial. Então se atentem a isso. Se atentem. Sejam operosos na fé de vocês. E como filhos obedientes, escute uma vez só e obedeça. Assim, eu não sei como eu vou fazer. Eu não tenho nem ideia de como fazer. É muito difícil aos meus olhos. Mas se o Senhor me ordenou, se o Senhor me chamou para ir, me ajuda. Porque com o Senhor eu sei que eu posso todas as coisas. E não era pela força de Baraque. Nunca foi pela força dele. Nem pela destreza dele, nem pela sapiência e conhecimento humano. Mas foi pelo que o Senhor queria fazer através da vida dele. Sobre o testemunho que o Senhor queria gerar através da vida de Baraque. De encontrar um homem que era disponível àquilo que o Senhor estava querendo fazer naquele momento, naquele tempo. E você está disponível? Você é um homem, uma mulher que o Senhor pode contar na batalha?
Ou você é um homem ou uma mulher que, pô, tô até no posto. Mas não me chame não, que eu não vou. Pra isso aí eu não vou não. Se você me chamar até pra lavar o banheiro, eu lavo. Mas pra ficar ali intercedendo, vou não. Porque imagina o apóstolo falar: fulaninho, hoje você tá na intercessão. Pô, meu apóstolo, eu não vou não, só vou se o senhor for. Imagine, que ousadia. Então estejam prontos, sejam operosos na fé de vocês. Que toda a apatia do inferno caia por terra. Vocês são guerreiros do Senhor, foram levantados para isso, para guerrear. Então vocês precisam estar prontos para aquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo. Ser participante daquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo.